Ele bloqueou o carro dela. Ela confrontou-o sem saber que ele era o seu chefe. Olá a todos. Antes de começarmos a história de hoje, tenho um pequeno favor a pedir. Por favor, inscrevam-se e ativem o sino de notificações para nunca perderem os novos vídeos do nosso canal. É rápido, gratuito e a melhor maneira de nos apoiar para trazer mais histórias dramáticas. O vosso apoio significa muito para nós. De onde estão a assistir hoje? Escrevam a vossa cidade ou país nos comentários abaixo. Muito obrigado. Agora, voltemos à nossa personagem principal. Ela já estava atrasada. O relógio digital no painel do carro piscava 7h58 quando ela entrou no estacionamento lotado, com o coração batendo mais forte a cada segundo. A luz do sol da manhã refletia no vidro e no betão, e a torre de escritórios erguia-se à sua frente como um lembrete de tudo o que poderia dar errado se ela chegasse depois das 8. Ela deu uma volta, duas, e então viu um sedã preto estacionado descuidadamente em ângulo, bloqueando completamente o seu pequeno carro cinza. Sem espaço para passar, sem motorista dentro, apenas o seu carro, preso, encurralado como se não importasse. Ela bateu com a palma da mão no volante. Hoje não. Ela verificou o telemóvel. Nenhuma chamada perdida. Nenhuma mensagem. Esta era a sua terceira semana na empresa. Recém-contratada. Período de experiência. Mais um erro e ela sabia exatamente o quanto era substituível. Respirou fundo, abriu a porta e saiu. O ar cheirava no asfalto aquecendo ao sol. Os seus saltos faziam um barulho agudo enquanto caminhava em direção ao sedã, a raiva empurrando-a para a frente mais rápido do que o medo. Ela examinou o estacionamento, os olhos procurando por alguém que parecesse responsável. Então ela o viu. Ele estava parado perto das portas do elevador, alto, calmo, ajeitando a bainha da manga como se tivesse todo o tempo do mundo. Sem pressa, sem preocupação, apenas uma confiança tranquila em um casaco azul marinho e calças passadas. Ela marchou direto em direção a ele. Com licença, disse ela com a voz tensa. É o seu carro que está a bloquear o meu? Ele virou-se lentamente, surpreendido, mas sem se colocar na defensiva. Os seus olhos encontraram os dela, firmes e curiosos. Sim, disse ele. É, esse carro está a bloquear completamente o meu. Continuou ela, as palavras a saírem agora. Estou atrasada para o trabalho e não consigo sair. Ele olhou para trás, para o lugar de estacionamento, e depois voltou a olhar para ela. Vou movê-lo, disse ele calmamente. Quando? Ela retorquiu. Porque já estou atrasada. Por um breve momento, algo parecido com diversão passou pelo seu rosto. Não era zombaria, era observação. 2 minutos, disse ele. Ela cruzou os braços. Não devia estacionar assim. Isto é um prédio de escritórios, não a sua garagem pessoal. Lá estava, a frase que ela repetiria mais tarde na sua cabeça. Ele observou-a, olhou realmente para ela agora, desde o seu maxilar cerrado até a forma como os seus dedos tremiam ligeiramente ao lado do corpo. Não era apenas raiva, pressão, medo, determinação. Você está certa, disse ele. Eu não deveria ter feito isso. Essa resposta a pegou de surpresa. Ela esperava irritação, talvez arrogância. Em vez disso, ele parecia calmo, razoável. Ainda assim, ela não recuou. As pessoas têm que ir trabalhar, disse ela. Alguns de nós não têm o luxo de chegar atrasados. Ele acenou com a cabeça uma vez, como se estivesse a arquivar isso. Entendido. Sem dizer mais nada, ele passou por ela em direção ao carro, com as chaves já na mão. Ela observou-o partir, com o peito ainda apertado, sem saber que esse pequeno confronto, nascido de um carro bloqueado e de uma manhã ruim, estava prestes a mudar tudo o que ela pensava saber sobre poder, respeito e o homem com quem acabara de falar como se fosse um estranho. Ela ainda não sabia que acabara de discutir com o seu próprio chefe. Entrou no carro no momento em que o sedã preto se afastava. As suas mãos ainda tremiam quando ligou o motor. O relógio marcava agora 8h13. 3 minutos de atraso. Parecia um veredicto. Ela saiu do estacionamento mais rápido do que deveria. A sua mente repetia o confronto várias vezes. A maneira como ele a olhou, calmo, ponderado, quase curioso, sem se ofender, sem pressa. Isso a incomodou mais do que se ele tivesse gritado de volta. Dentro do edifício,
O átrio fervilhava com o zumbido baixo da energia da manhã de segunda-feira. Pisos polidos, portões de segurança, pessoas a caminhar rapidamente com chávenas de café e computadores portáteis debaixo do braço. Ela misturou-se, ou pelo menos tentou. Quando as portas do elevador se fecharam, ela finalmente soltou o ar que estava a prender. Controle-se, disse a si mesma. Este emprego era importante. O salário era importante. O seguro de saúde era importante. Ela tinha trabalhado muito para perder tudo por causa de uma manhã ruim e um carro bloqueado. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem do seu chefe de equipa. Sala de conferências B. Não se atrase. O seu estômago apertou. O elevador subiu. 10 andares, 15, 20. Quando as portas se abriram, ela entrou num corredor ladeado por escritórios com paredes de vidro e declarações de missão emolduradas sobre inovação, liderança e integridade. Palavras que pareciam pesadas naquele dia. Ela entrou na sala de conferências B, no momento em que as últimas pessoas se sentavam. Desculpem, sussurrou ela, sentando-se numa cadeira vazia no final da mesa. O chefe da sua equipa olhou para ela, mas não disse nada. Sem sorrir, sem franzir a testa, apenas uma observação feita a algures por trás dos olhos cansados. A sala ficou em silêncio. Bom dia, disse o chefe da equipa. Começaremos em breve. A equipa executiva se juntará a nós hoje. Essa frase causou um alvoroço na sala. Costas eretas, laptops fechados, telemóveis virados para baixo. Ela olhou para o bloco de notas à sua frente, tentando se concentrar na caneta entre os dedos, em vez da batida forte no peito. Esta não era uma reunião qualquer. Era a reunião. Aquela sobre a qual todos sussurravam na sala de descanso. Aquela em que as primeiras impressões ficavam gravadas. Aquela em que as pessoas ou desapareciam silenciosamente ou se tornavam repentinamente talentos promissores. A porta abriu-se. Ela não olhou para cima à primeira vista. Passos atravessaram a sala, calmos, sem pressa. Então ouviu a voz dele. Obrigado por esperarem. A caneta dela congelou, aquela voz. Ela levantou os olhos lentamente, quase contra a sua vontade, e lá estava ele. O mesmo homem do estacionamento, o mesmo casaco azul marinho, a mesma expressão composta, os mesmos olhos firmes que agora varriam a sala com autoridade silenciosa. Ele estava de pé à cabeceira da mesa. O coração dela bateu tão forte que pareceu físico, como se tivesse falhado um degrau numa escada. Não, 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 não. Este é o nosso diretor executivo, continuou o líder da equipa. Ele queria conhecer pessoalmente os novos contratados. As palavras se confundiram depois disso. Diretor executivo, o chefe dela, o seu próprio chefe. A sala se encheu de cumprimentos educados e sorrisos atenciosos, mas tudo o que ela conseguia ouvir era o eco da sua própria voz alguns minutos antes. Você não deve estacionar assim. Alguns de nós não têm o luxo de chegar atrasados. O calor subiu ao seu rosto. As suas orelhas ardiam. O seu estômago deu uma volta, formando um nó apertado de pavor. Ela olhou para as suas mãos, de repente sem saber onde colocá-las. Como se sentar, como existir. Ele não olhou para ela imediatamente. Falou sobre a direção da empresa, sobre valores, sobre responsabilidade e respeito. O seu tom era calmo, comedido, confiante, o tipo de voz em que as pessoas confiavam sem perceber por quê. Então, lentamente, o seu olhar mudou. Parou nela por um momento. Nenhum reconhecimento passou pelo seu rosto. Nenhum sorriso, nenhum julgamento, apenas uma breve pausa como um marcador colocado silenciosamente num capítulo ainda a ser revisitado. Então ele desviou o olhar e continuou a falar. Ela mal ouviu o resto da reunião. Tudo o que conseguia pensar era numa pergunta aterrorizante. Quão gravemente ela tinha arruinado o seu futuro? A reunião terminou sem incidentes. Pelo menos era o que parecia do lado de fora. As cadeiras foram empurradas para trás, os computadores portáteis fechados. As pessoas recolheram os seus cadernos e sussurraram sobre ações a tomar e prazos. O diretor executivo agradeceu a todos pelo tempo e saiu da sala com a mesma confiança calma com que entrara. Ela ficou sentada por um momento a mais. As suas pernas pareciam pesadas, como se pertencessem a outra pessoa. Quando finalmente se levantou, a sala estava quase vazia. Apenas a líder da sua equipa permanecia organizando papéis na frente. Está bem? Perguntou a líder da equipa, sem maldade. Sim, disse ela rapidamente. Só estou a processar.
O chefe da equipa acenou com a cabeça, já distraído com a próxima tarefa. Bem-vinda à vida corporativa, disse ele com leveza. Fica mais fácil. Ela forçou um sorriso e saiu. Mas não ficou mais fácil. O resto da manhã passou num borrão. Ela respondeu a e-mails que mal se lembrava de ter lido. Ela olhou para o ecrã do computador sem ver nada. Cada som a fazia estremecer. Cada sombra que passava parecia uma convocação. Ela continuava a repetir o mesmo momento na sua cabeça. O estacionamento, o carro dele, a voz dela. Por que ela tinha falado tanto? Por que ela simplesmente não tinha esperado? Porque estava com medo, disse a si mesma. Porque está sempre com medo. Ao meio-dia, ela retirou-se para a pequena sala de descanso do seu andar, segurando o café como se ele pudesse mantê-la com os pés no chão. Encostou-se ao balcão e olhou pela janela para a cidade abaixo. Daqui de cima, tudo parecia distante e organizado. Os carros moviam-se em filas organizadas. As pessoas atravessavam as ruas na hora certa. Nada parecia caótico. Nada parecia com a sua vida. Ela tinha aceitado este emprego porque precisava. Porque o aluguer tinha de ser pago todos os meses, independentemente de os sonhos se realizarem ou não. Porque os empréstimos estudantis não se importavam com o quão talentosa ou exausta ela estivesse. Este deveria ser o seu novo começo. Em vez disso, ela conseguiu insultar a única pessoa que poderia acabar com tudo com uma única decisão. O seu telemóvel vibrou novamente. Uma mensagem interna. Pode passar no meu escritório esta tarde? Enviado pelo assistente executivo. Ela prendeu a respiração. Era isso. Ela digitou uma confirmação educada com os dedos que de repente ficaram dormentes. A tarde passou lentamente. Cada minuto parecia mais longo que o anterior. Ela observava o relógio mudar um dígito de cada vez, cada tique mais alto que o anterior. Quando finalmente chegou a hora, ela levantou-se, alisou a blusa e caminhou em direção ao andar executivo como alguém indo para uma tempestade. O escritório era mais silencioso ali em cima, com um carpete mais espesso, iluminação mais suave, tudo projetado para fazer o ruído desaparecer. O assistente a cumprimentou com um sorriso profissional e apontou para uma porta fechada. Ele vai recebê-la agora. O coração dela batia forte quando ela entrou. O escritório era espaçoso, mas discreto. Sem excessos, sem ouro, apenas linhas simples, uma grande secretária e janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Ele estava de pé junto à janela, com as mãos nos bolsos, de costas para ela. Obrigado por ter vindo, disse ele sem se virar. Sim, senhor, respondeu ela com a voz quase trêmula. Ele virou-se lentamente, observando-a com a mesma curiosidade calma de naquela manhã. A senhora chegou atrasada hoje, disse ele. Sim, admitiu ela. Peço desculpa. Ele acenou com a cabeça uma vez. A senhora sabe por que é que aquela reunião era importante? Sim, disse ela. Primeiras impressões, responsabilidade. E, no entanto, continuou ele, a senhora continuou a falar comigo da mesma forma que falou no parque de estacionamento. A garganta dela apertou-se. Eu não sabia quem o senhor era, disse ela baixinho. Eu sei, respondeu ele. O silêncio instalou-se entre eles. Pesado, mas não hostil. Ele voltou para a sua secretária e pegou numa pasta fina. Não a abriu, simplesmente pousou a mão sobre ela. Reparei numa coisa esta manhã, disse ele. Só pediste desculpa depois de perceberes quem eu era. O peito dela doía. Isso não é verdade, disse ela, mas depois parou-se. Quero dizer, eu teria pedido desculpa de qualquer maneira, só não tive a oportunidade. Ele observou-a atentamente. Falaste com sinceridade, disse ele, não com educação, nem com estratégia, com sinceridade. Ela engoliu em seco. Eu estava frustrado e com medo, acrescentou ele. Ela não negou. Ele aproximou-se dela o suficiente para baixar a voz. A maioria das pessoas é muito cuidadosa comigo, disse ele. Elas dizem-me o que acham que eu quero ouvir. Tu não. Ela olhou para cima, confusa. Ainda não tenho a certeza se isso é um problema, continuou ele, ou algo completamente diferente. Ele fez uma pausa e deu um passo para trás. Por enquanto, disse ele, considera isto uma conversa, não um aviso. Alívio e incerteza misturaram-se no peito dela. Sim, senhor, disse ela novamente. Quando ela se virou para sair, a voz dele a deteve. Da próxima vez, disse ele calmamente, não presuma que sabe quem alguém é com base na posição em que se encontra.
Ela acenou com a cabeça, compreendeu. Saiu do escritório com o coração ainda a bater forte, sem saber que aquilo que temia perder acabara de se transformar em algo muito mais complicado, porque o erro que ela pensava que a destruiria apenas a tornou inesquecível. Voltou para a sua secretária mais silenciosa do que antes. Não derrotada, apenas alterada. O escritório parecia diferente agora. Teclados a clicar, telefones a vibrar, conversas baixas a flutuar por cima das paredes dos cubículos. Tudo parecia mais nítido, mais próximo, como se o dia se tivesse inclinado para ela observar. Ela abriu a sua lista de tarefas e forçou-se a concentrar-se. Primeiro os e-mails, depois os relatórios, um passo de cada vez. À meio da tarde, uma nova mensagem apareceu na sua caixa de entrada. Assunto: revisão interfuncional do escritório executivo. O seu pulso acelerou. Ela abriu-a lentamente. A mensagem era breve, profissional, quase casual. Ela estava a ser adicionada a um pequeno grupo de trabalho para ajudar a revisar um projeto interno parado. 3 pessoas no total, prazo curto, alta visibilidade. O seu nome destacava-se na lista como um ponto de interrogação. Ela leu 2 vezes para ter certeza de que não tinha entendido mal. Por que ela? Ela era a mais nova contratada do andar, sem capital político, sem título especial, apenas alguém que ainda estava a aprender onde ficava o armário de suprimentos. Do outro lado do corredor, um colega de trabalho inclinou-se sobre a divisória. Também recebeste? Perguntou ele. Sim, respondeu ela. E tu? Ele abanou a cabeça. Que sorte a tua. Essa equipa reporta diretamente aos chefes. Aos chefes. O estômago dela apertou-se novamente. A primeira sessão de trabalho estava marcada para a manhã seguinte. Naquela noite não conseguiu dormir facilmente. Ficou acordada, revivendo o dia, procurando significados ocultos em cada palavra, cada pausa. A conversa no escritório dele tinha sido um teste, um aviso disfarçado de paciência ou algo completamente diferente. De manhã, chegou cedo, muito cedo. O estacionamento estava meio vazio, o céu ainda pálido com os últimos vestígios da noite. Estacionou com cuidado, verificando 2 vezes para ter a certeza de que estava perfeitamente dentro das linhas. Hoje não havia carros bloqueados. A sala de reuniões era pequena e com paredes de vidro, afastada do piso principal. Quando ela chegou, um dos outros membros da equipa já estava lá a rever documentos. Bom dia, disse ele. Bom dia, respondeu ela, pousando a sua mala. No início, conversaram sobre o projeto, números, atrasos, gargalos, terreno seguro. Então a porta se abriu. Ele entrou sem cerimônias, carregando um tablet em vez de um laptop. Desta vez, sem casaco, apenas uma camisa impecável, com as mangas ligeiramente enroladas nos antebraços. Bom dia, disse ele. Levantaram-se. Por favor, acrescentou ele. Sente-se. A reunião começou imediatamente. Sem apresentações, sem discursos, apenas perguntas diretas. O que está a atrasar isto? Quem se beneficia em manter as coisas assim? O que estamos a perder? Ela ouviu primeiro, cuidadosa, ponderada. Então algo mudou. Um dos problemas em discussão era familiar, muito familiar. Ela tinha notado isso durante a sua segunda semana, mas presumiu que não era da sua conta dizer nada. Ela hesitou. A caneta pairou sobre o caderno. Então, lembrou-se das palavras dele. Falaste com sinceridade. Ela limpou a garganta. Há um ciclo de relatórios que ninguém quer desafiar, disse ela. Isso acrescenta 2 dias a cada ciclo de revisão. A sala ficou em silêncio. O outro membro da equipa franziu a testa. Esse processo está em vigor há anos. Sim, respondeu ela. E fazia sentido há anos. Agora já não faz. Ela esperava resistência. Em vez disso, ele olhou para ela com interesse. Explique, disse ele. E ela explicou. Explicou de forma simples, calma, sem se desculpar. De onde vinha o ciclo, por que estava desatualizado, como poderia ser corrigido. Ela terminou e esperou com o coração a bater forte. Ele acenou com a cabeça uma vez. Isso está de acordo com o que tenho observado. Ele virou-se para os outros. Por que é que ninguém abordou isto? Ninguém respondeu. A reunião continuou, mas algo fundamental tinha mudado. Depois, enquanto os outros saíam, ele ficou para trás. Então, disse ele, encostando-se levemente à mesa, você quase não falou. Sim, admitiu ela. Por quê?
Ela hesitou, depois respondeu honestamente. Achei que não era da minha conta. Ele observou-a por um momento. Quem achas que deve apontar o que está errado? Ela não respondeu. Ele endireitou-se. Ontem estavas certa, disse ele. Algumas pessoas não têm o luxo de chegar atrasadas. Outras não têm o luxo de ficar caladas. Ele pegou no seu tablet. Não perca isso. Enquanto ele saía, ela permaneceu sentada, com o coração calmo desta vez. Pela primeira vez desde o estacionamento, ela não se sentiu pequena. Ela sentiu-se vista. E em algum lugar entre o medo e o alívio, outra coisa começou a tomar forma. Os dias que se seguiram estabeleceram um novo ritmo estranho. Não dramático, não óbvio, apenas diferente. Ela percebeu isso primeiro nas pequenas coisas, reuniões em que a sua opinião não era ignorada. E-mails respondidos mais rapidamente do que antes. Uma mudança sutil na forma como as pessoas a ouviam quando falava, como se um peso invisível tivesse sido adicionado às suas palavras. Ela disse a si mesma que era coincidência, mas sabia que não era. O grupo de trabalho reunia-se todas as manhãs daquela semana. Sessões curtas, focadas, sem perda de tempo. Ele estava sempre lá a fazer perguntas, a questionar suposições, a exigir clareza. E todas as vezes ele a tratava da mesma maneira, não como uma subordinada, não como um problema, mas como alguém cujas opiniões eram importantes. Ainda assim, havia um limite, claro, tácito. Ela o chamava de senhor, ele a chamava pelo nome. A conversa deles permanecia firmemente dentro dos limites do trabalho. Mesmo quando algo mais caloroso pairava logo abaixo da superfície até sexta-feira. A reunião durou mais do que o esperado. Um problema com um fornecedor complicou-se e quando terminaram, o escritório já estava vazio. O sol estava baixo, projetando sombras longas nas paredes de vidro. Ela arrumou a sua mala, pronta para sair, quando ele falou. Tem alguns minutos? O seu coração disparou, mas ela acenou com a cabeça. Sim. Saíram juntos, não em direção ao escritório dele, mas em direção ao elevador. O silêncio estendeu-se entre eles, não desconfortável, apenas completo. As portas do elevador fecharam-se. O zumbido do movimento encheu o espaço. Lidou bem com a situação do fornecedor hoje, disse ele. Não recuou. Ela sorriu levemente. Quase recuei. Mas não recuou, respondeu ele. Isso é importante. O elevador parou no átrio. Saíram para o espaço silencioso e quase vazio. Lá fora, o ar da noite estava fresco. A cidade fervilhava agora a um ritmo mais lento. Menos urgência, mais respiração. O meu carro é por aqui, disse ela, gesticulando. O meu também, respondeu ele. Caminharam juntos. Quando chegaram ao estacionamento, ela hesitou. Não por medo, mas por causa da memória. Ele percebeu. Hoje estacionaste em segurança, disse ele com leveza. Ela riu antes de conseguir se conter. Um som curto de surpresa. Sim, disse ela. Muito em segurança. Ficaram ali por um momento, o espaço entre eles carregado com algo que nenhum dos dois nomeou. Devo-te um pedido de desculpas, disse ele de repente. Ela olhou para ele surpreendida. Por quê? Por te colocar numa posição em que te sentiste exposta, disse ele. Aquela conversa no meu escritório poderia ter sido muito diferente. Ela considerou as palavras dele. Não me humilhaste, disse ela. Podias ter humilhado. Mas não o fiz, respondeu ele. Porque não merecias isso. Ela acenou com a cabeça lentamente. Eu também devo pedir desculpas, disse ela. Não porque és meu chefe, mas porque fiz suposições sobre ti. Ele sorriu. Não um sorriso educado, mas um sorriso genuíno. Então estamos quites, disse ele. Trocaram um olhar silencioso que durou um segundo a mais do que o necessário. Bem, disse ela, quebrando o momento. Tenha um bom fim de semana. Você também, ele respondeu. Descanse um pouco. Ela dirigiu para casa sentindo-se mais leve do que em semanas. Durante o fim de semana, ela tentou não pensar nele. Limpa o apartamento, lavou roupa, ligou para a irmã, fez compras no mercado, coisas normais. Mas a voz dele continuava a surgir na sua mente, calma, curiosa, modesta. Na segunda-feira de manhã, ela chegou cedo novamente. Quando entrou no elevador, alguém segurou a porta. Era ele. Bom dia, disse ele. Bom dia, respondeu ela. As portas fecharam-se, levando-os juntos para cima. Desta vez não havia tensão, apenas um entendimento silencioso. À medida que o elevador subia, ela percebeu que algo tinha mudado. O erro que os uniu já não era o centro da história.
O que importava agora era o que vinha a seguir, e nenhum dos dois estava pronto para admitir o quanto estavam a começar a importar-se um com o outro. O convite chegou na terça-feira de manhã. Apenas o assunto, sem detalhes. Reunião da empresa, presença obrigatória. O seu estômago apertou assim que ela leu. As reuniões eram raras, formais, públicas. O tipo de evento em que a liderança falava e todos os outros ouviam, onde os nomes eram mencionados com cuidado, se é que eram mencionados. Ela tentou convencer-se de que isso não significava nada. Ainda assim, a atmosfera no escritório mudou à medida que o dia avançava. As pessoas vestiram-se com mais cuidado. As conversas ficaram mais suaves. Os portáteis foram fechados mais cedo do que o habitual. No final da tarde, o auditório principal estava quase cheio. Ela sentou-se perto do meio, com as mãos cruzadas no colo e os olhos fixos no palco. As luzes se apagaram. Um murmúrio baixo percorreu a multidão quando os executivos ocuparam os seus lugares. Então ele saiu. A sala ficou em silêncio sem que ninguém pedisse. Ele ficou em pé no pódio, composto como sempre, e esperou um pouco antes de falar. Obrigado a todos por estarem aqui. Ele disse, hoje não se trata de números. Trata-se de como trabalhamos e como tratamos uns aos outros. O seu pulso acelerou. Ele falou sobre responsabilidade, eficiência, vozes que se perdem simplesmente por serem silenciosas, novas, ou por estarem no lugar errado na hora errada. Ela sentiu-se exposta sem saber por quê. Então ele disse o nome dela claramente, com calma, sem ênfase. Ela congelou. Quero reconhecer alguém que se juntou a nós recentemente, continuou ele. Alguém que desafiou um processo porque ele já não servia ao seu propósito. Todos os olhos na sala se voltaram para ela. O calor subiu ao seu rosto. Sua respiração parou. Ela não esperou por permissão, disse ele. Ela falou quando era importante, e a empresa está melhor por causa disso. Aplausos se seguiram, educados no início, depois mais fortes. Ela ficou sentada, atordoada, sem saber se deveria se levantar ou desaparecer. O líder da sua equipa se virou para ela, com os olhos arregalados de surpresa. Ela se forçou a se levantar, acenando com a cabeça desajeitadamente, enquanto a sala aplaudia. Seu coração batia tão forte que ela mal conseguia ouvir qualquer outra coisa. Ele encontrou o seu olhar brevemente, apenas o tempo suficiente. Depois, seguiu em frente. O resto do evento passou num torpor. Ela sorriu quando as pessoas a felicitaram. Agradeceu-lhes, manteve a compostura intacta até que a multidão começou a diminuir. Quando se virou para sair, uma voz familiar deteve-a. Acompanhe-me! Não era um pedido. Eles seguiram por um corredor lateral, afastando-se do barulho, com os aplausos a desaparecerem atrás deles. A porta fechou-se e o silêncio instalou-se entre eles novamente. Eu não perguntei primeiro, disse ele. Não, ela respondeu honestamente. Não perguntou. Está zangada? Ela considerou a pergunta. Eu estava com medo, disse ela, depois surpreendida. Agora não tenho a certeza. Ele acenou com a cabeça. A visibilidade tem um custo. Sim, ela concordou. Mas ser invisível também tem. Um canto da boca dele levantou-se ligeiramente. Foi por isso que o fiz publicamente, disse ele. A tua voz merecia mais do que um reconhecimento silencioso. Ela procurou o rosto dele, tentando entender o que aquele momento significava. Não quero tratamento especial, disse ela com cuidado. Nem eu, respondeu ele. O que quero é honestidade, mesmo quando é desconfortável. Eles ficaram ali, o peso das coisas não ditas pressionando-os. Isso muda a forma como as pessoas me veem, disse ela suavemente. Sim, respondeu ele. E a forma como te vês a ti mesma. Ela exalou lentamente. Ainda estou a tentar entender essa parte. Ele deu um passo para trás, dando-lhe espaço. Eu também, disse ele. Enquanto caminhavam de volta para a luz, ela percebeu que o erro que antes a aterrorizava não era mais apenas um mal-entendido. Agora era uma linha que havia sido cruzada na frente de todos e não haveria volta. A mudança foi sutil no início. Sussurros que paravam quando ela passava. Conversas que se acalmavam o suficiente para serem notadas. Sorrisos que pareciam ensaiados em vez de calorosos. Na quarta-feira, era impossível ignorar. Ela ouviu perto da sala de fotocópias. Fast Track. Claro, ela é a rapariga do estacionamento, certo? Ela continuou a andar com o rosto neutro, os passos firmes, mesmo quando algo frio se instalou no seu peito. Na quinta-feira, a tensão chegou à sua mesa.
Um colega sênior resistiu fortemente durante uma reunião de revisão, rejeitando a sua proposta sem ouvir completamente. Não é assim que costumamos fazer as coisas, disse ele com voz seca. A experiência é importante, ela encontrou o seu olhar. A eficiência também. A sala ficou em silêncio. Após a reunião, a líder da sua equipa chamou-a à parte. Tenha cuidado, disse ela gentilmente. As pessoas estão a começar a pensar que você tem proteção. A palavra soou mais pesada do que qualquer acusação. Proteção. Ela voltou para a sua secretária, olhando para o ecrã sem ver nada. O reconhecimento que parecia válido dias atrás, agora tinha um tom agressivo. Ela não queria isso. Não queria favores. Não queria rumores. Não queria ser reduzida a uma história que as pessoas contavam para explicar o seu desconforto. Naquela tarde, outra mensagem chegou. A direção executiva solicita a sua presença. O seu estômago revirou. Desta vez, ela não esperou. Foi direita ao escritório dele, bateu uma vez e entrou antes que a dúvida pudesse atrasá-la. O senhor pediu para me ver, disse ela. Ele olhou para cima da secretária, surpreendido. Eu ia procurá-la. Então deixe-me ser clara, disse ela com voz firme, mas tensa. Não quero tratamento especial. Ele recostou-se ligeiramente, estudando-a. Eu não lhe dei nenhum, respondeu ele. As pessoas acham que sim, disse ela. E isso importa. O silêncio se estendeu entre eles. Você falou publicamente, ela continuou. Você me colocou em destaque sem perguntar. Agora estou a pagar por isso. A expressão dele endureceu não de raiva, mas com algo mais próximo de arrependimento. Você está certa, disse ele. Eu subestimei a reação. Ela cruzou os braços. Trabalhei para conseguir este emprego. Não quero que a minha credibilidade seja questionada por causa de um mal-entendido num parque de estacionamento. Não é disso que se trata, disse ele. Para eles é, respondeu ela. Ele ficou de pé, caminhando em direção à janela, com as mãos cruzadas atrás das costas. Esta empresa tem um problema, disse ele baixinho. Protege mais o conforto do que a verdade. E agora eu sou o problema, disse ela. Não, respondeu ele imediatamente. Tu és a perturbação, ela abanou a cabeça. A perturbação não paga o preço. As pessoas é que pagam. Ele virou-se para ela com um olhar sério. O que queres que eu faça? Perguntou ele. Ela hesitou. Este era o momento. Quero distância, disse ela finalmente. No trabalho, nada de menções públicas, nada de conversas privadas que as pessoas possam interpretar mal. Ele absorveu as palavras dela e acenou lentamente com a cabeça. É justo, disse ele. E ela acrescentou, com a voz agora mais suave. Preciso de saber que se isso me custar oportunidades, não intervirás para resolver a situação. Ele franziu a testa. Por que queres isso? Porque se eu falhar, disse ela, tem de ser nos meus próprios termos. Ele manteve o olhar fixo nela por um longo momento. Estás a pedir algo que a maioria das pessoas nunca pede, disse ele. Ficar sozinha. Eu já estou, respondeu ela. Ele deu um passo para trás, criando espaço entre eles. Muito bem, disse ele. A partir de agora, tudo permanecerá estritamente profissional. Alívio e tristeza invadiram-na ao mesmo tempo. Obrigada, disse ela. Quando se virou para sair, a voz dele a deteve. Você é mais forte do que pensa, disse ele baixinho. Não deixe que o medo deles a diminua. Ela não respondeu. Saiu com o coração pesado, sabendo que a linha que acabara de traçar poderia proteger a sua carreira, mas também tinha afastado algo importante, e nenhum dos dois sabia ainda qual seria o custo disso. A distância que ela pediu funcionou, pelo menos na superfície. Passaram-se semanas sem conversas privadas, sem reuniões tardias, sem elevadores partilhados, sem olhares demorados que pudessem ser mal interpretados. Ele tratava-a como qualquer outro funcionário, profissional e preciso, com a sua atenção distribuída de forma equitativa, e o escritório percebeu isso. Os sussurros desapareceram, a tensão diminuiu. O nome dela deixou de ser seguido por vozes abafadas. O que não desapareceu foi o trabalho. Ela ficava-se até mais tarde com mais frequência agora, não porque lhe pedissem, mas porque se recusava a dar a alguém um motivo para duvidar do seu lugar. Ela documentava tudo, verificava 2 vezes cada decisão, esforçava-se mais do que nunca. Então chegou o prazo. O projeto interno que ela ajudara a corrigir estava agendado para a revisão final pelo conselho. A apresentação determinaria se ele seguiria em frente ou seria discretamente arquivado,
levando consigo meses de trabalho. Na noite anterior à revisão, ela ainda estava na sua mesa, o escritório quase vazio. As luzes zumbiam suavemente acima dela enquanto ela ajustava os slides e verificava os números uma última vez. Ela esfregou os olhos, exausta. Tudo tinha de estar perfeito. Ela não ouviu passos até que uma sombra se projetou sobre a sua secretária. Pensei que quisesse distância, disse ele gentilmente. Ela olhou para cima, surpreendida. Eu queria, respondeu ela. E ainda quero. Ele acenou com a cabeça. Então considere isto estritamente necessário. Ele colocou uma pasta na secretária dela. O que é isto? Perguntou ela. Feedback dos departamentos que não entraram no relatório oficial, disse ele. Seria injusto para a diretoria ver apenas metade do quadro. Ela hesitou. Por que me dar isso? Porque é você quem vai apresentar, respondeu ele. E por que a precisão é importante? Ela o estudou, procurando qualquer indício de favoritismo. Não havia nenhum. Obrigada, disse ela finalmente. Ele não se demorou. Virou-se e afastou-se, deixando a pasta para trás. Na manhã seguinte, a sala de reuniões estava cheia. Os executivos alinhavam-se de um lado da longa mesa. Os membros do conselho ocupavam o outro. Ela ficou em pé à frente, com o comando na mão, o coração firme apesar do que estava em jogo. Ela começou. Falou com clareza e confiança. Abordou os pontos fracos antes que fossem questionados. Reconheceu os riscos em vez de os evitar. Respondeu aos desafios sem se colocar na defensiva. A meio da apresentação, um membro do conselho inclinou-se para a frente. Isto é muito completo, disse ele. Quem liderou este trabalho? Ela respirou fundo. Fui eu, respondeu ela, com o apoio de uma equipa multifuncional. A sala ficou em silêncio. Ela não olhou para ele. Não precisava. Quando a reunião terminou, a decisão foi unânime. O projeto iria avançar. Fora da sala de reuniões, as pessoas agora a felicitavam abertamente. Sem sussurros, sem olhares de soslaio, apenas respeito conquistado da maneira mais difícil. Mais tarde naquela tarde, ela encontrou uma mensagem à sua espera. Bom trabalho hoje. Não era necessária assinatura. Ela ficou a olhar para o ecrã por um longo momento, depois fechou o portátil. Naquela noite, enquanto caminhava para o carro, ela parou. O mesmo estacionamento, sensação diferente. Ela percebeu algo então. Ela não precisava de proteção. Ela precisava de oportunidade. E ele finalmente encontrou a maneira certa de lhe dar isso sem cruzar uma única linha. As semanas que se seguiram pareceram mais calmas, não vazias, apenas tranquilas. O projeto avançou sem problemas e, com ele, sua posição na empresa também. As pessoas agora vinham até ela com perguntas, não com suposições. As reuniões voltaram a ser equilibradas, justas. Ela conquistou o seu lugar e ele manteve a sua palavra. Sem acesso especial, sem convites privados, sem limites difusos. As interações entre eles continuaram profissionais, comedidas, respeitosas. Quando se cruzavam, havia um aceno de cabeça, às vezes um breve sorriso, nada mais. Até que, na sexta-feira à noite, a empresa organizou uma pequena recepção interna para marcar o fim do trimestre. Nada formal, sem discursos, apenas bebidas, música suave e a rara oportunidade para todos respirarem. Ela quase não foi. Então decidiu que não continuaria a diminuir-se para se sentir confortável. Ficou perto da borda da sala, segurando um copo de água com gás, observando as conversas surgirem e desaparecerem ao seu redor. Risos flutuavam. As luzes da cidade brilhavam através das janelas. Parece que estava a planear uma saída, disse uma voz familiar. Ela virou-se, ele estava a alguns passos de distância. Não era imponente nem distante, apenas presente. É um hábito, respondeu ela honestamente. Ele acenou com a cabeça. Os velhos hábitos são difíceis de quebrar. Ficaram em silêncio por um momento. O espaço entre eles já não era tenso. Queria dizer uma coisa, disse ele finalmente, como colega. Ela ergueu uma sobrancelha. Estou a ouvir. Você lidou com tudo exatamente como me pediu para deixar. Ele disse. Você provou o seu ponto, sem precisar que eu falasse por si. Ela assimilou isso. Isso foi importante para mim. Eu sei, ele respondeu. Deveria ter sido. Ela estudou o rosto dele, vendo não o diretor executivo, não a figura de autoridade, mas o homem do estacionamento novamente, aquele que tinha ouvido. Eu estava errada sobre ti, disse ela. Eu também, respondeu ele. Eles trocaram um sorriso silencioso.
Vou me afastar da tua equipa no próximo trimestre, acrescentou ele. Nova estrutura, supervisão diferente. O coração dela deu um salto, depois se acalmou. Ok, isso significa, continuou ele com cuidado, que o que vier a seguir será uma escolha, não uma complicação. Ela encontrou o olhar dele e um entendimento se estabeleceu entre eles. Não me arrependo do erro, disse ela suavemente, mas estou feliz por não termos deixado que isso nos definisse. Ele exalou, liberando lentamente algo que mantinha reprimido há muito tempo. Eu também não, disse ele. Isso me lembrou quem eu quero ser quando ninguém sabe meu nome. Lá fora, a noite se estendia. Quando a recepção chegou ao fim, eles caminharam juntos em direção à saída. No estacionamento, ela parou ao lado do carro. Sem vagas bloqueadas, sem raiva, apenas o zumbido da cidade e a certeza tranquila do respeito conquistado. Se alguma vez quiseres tomar um café, disse ele, sem presumir, sem pressionar. Como iguais. Ela sorriu. Gostaria muito. Eles se separaram ali, não com promessas, mas com algo mais forte. Escolha. Porque os melhores relacionamentos não começam com poder ou medo. Eles começam quando duas pessoas se encontram como elas mesmas. E às vezes basta um erro honesto para tornar isso possível.